Olá, muito boa noite, bem-vindos à 37ª tertulia da Afrolusofonia, menina Rosa. Cuidado com os microfones, por favor. Então, aqui estamos hoje para mais uma tertúlia, não é, Luís? Uhum. Vamos receber a nossa 300 querida Paula Braconote. Braconô. Acho que é Raconon. isso. Pode ser? Olha, viste? Minha pronúncia não está mal todo. Tá Já não ótimo. parle très bien français, ben? Hoje, Pronto. hoje fala-se francês aqui na tertúlia. Oui, hoje é francês. Mas é verdade, Luís, a Paula é brasileira, portanto, estamos à vontade. Eu já Hum. não falo francês há muito tempo, mas também não vai ser preciso. Se bem que eu tenho os livrinhos em francês e o meu oráculo. Já vou falar sobre isto. Luís, começas tu a explicar as regras? Uhum. Olha, cá estou eu. Há aqui muita gente já está de cá e a pensar aqui uma cara ou duas novas. Portanto, vou aqui dizer as regras, são muito básicas e eu vou despachar no instante. Portanto, são todas óbvias. Uma é ter o microfone fechado durante a apresentação e deixar os comentários e perguntas para o fim. Pronto. É solicitarmos gentilmente a terem as câmaras abertas, porque é simpático aqui para a nossa palestrante hoje estar a ver as pessoas, e não tenha problemas, porque ninguém vai aparecer nas redes sociais. Ninguém aparece, só aparece eu, peço desculpa, a Diva Alexandra hoje a Paula, portanto, estejam à vontade. E tenham um comportamento cordial, não é? É harmonioso entre nós. Perguntas tenham, não se acanhem, metam aí no chat a dizer só o nome ou o número, para nós sabermos quem é, e já sabem, as perguntas, quanto mais errar, mais acerto. Às vezes as pessoas acanham-se e dizem, não quero intervir, mas façam as perguntas, que o entendimento aqui é para todos, é do mais alto ao mais baixo, é assim que aprendemos. É esse o espaço da astronomia. E, por fim, é para dizer que isto vai ser publicado na próxima semana, a primeira parte que a Paula vai falar, mas a segunda vai ficar para nós. Portanto, por último, aprendam, divirtam-se e vamos lá astrologar. E a Alexandra vai nos apresentar a Paula Branconot. Ou também conhecida a nível artístico como Paula Van Hout. Que Sim. ela tem, bem, já vou dizer, ela é uma astróloga, claro, é por isso que está aqui, mas também é uma artista. Ela começou a estudar astrologia, na verdade não sei quando, porque, olha, eu esqueci de perguntar. Adorei. E ela fez 3 anos no curso da Faculdade de Estudos Astrológicos de Londres. Faz agora consultas, não é? Dá também cursos, escreve livros e é artista, faz coisas lindas que eu vou-vos mostrar, como por exemplo este oráculo das estrelas fixas. Vejam só a beleza. Vejam, não tenham inveja, porque vocês também podem adquirir. Mas Eu vejam também tenho só uma, esta mas o meu foi oferecido. loucura, a loucura que é, estrelas fixas todas aqui. Para quem gosta, Olha, bem, não sei uma se vê bem mescla no entre ecrã, na tarot e as verdade. estrelas fixas, portanto, quem gosta. Além deste, ela é colagista, que é uma atividade de colagem digital, e também é ilustradora. E fez este livro de começando com astrologia em francês. Olha, tão lindo. Vejam aqui as ilustrações dela, que é ela que faz. Vejam, é lindo morrer. Está no Amazon, acho eu. Mas se não tiver, ela vai de certeza às jornadas astrológicas de outono e vai lá ter tudo o que ela quiser. Portanto, vocês também podem comprar. E senhoras, ela vai nos falar precisamente das estrelas fixas, como identificar as suas estrelas fixas no seu mapa. Bem-vinda, Paula, obrigada. O Muito tempo é todo obrigada. teu, tens 30 minutos para brilhar. Ok, muito obrigada desculpa, por essa apresentação. Eu vou então falar hoje com você sobre as estrelas fixas e esse é um trabalho que eu estou desenvolvendo já há mais ou menos 2 anos. Muito do meu trabalho, aliás, ele é inspirado no trabalho da Bernadette Brady, que escreveu um livro sobre as estrelas fixas, e foi lendo o livro dela que eu me dei conta que daria para fazer um oráculo em cima disso, porque quando eu olhava o index, tinha o nome das estrelas tipo que as palavras-chaves, né? E eu falei, isso daria um jogo de cartas. Aí, quando eu tive a oportunidade, eu fiz esse oráculo. Eu não repertoriei todas as constelações de Ptolomeu, que são 48, mas eu repertoriei 34. Então, eu falo de 36 estrelas e dessas 34 constelações. Então, hoje eu vim falar com vocês sobre a maneira como a gente pode identificar as estrelas fixas num tema astral. E eu vou apresentar para vocês o meu PowerPoint, né? Espera aí, eu não posso compartilhar ainda. Já Agora eu podes. posso compartilhar, perfeito. Então, a gente vai falar de como identificar as estrelas fixas num tema, tá?
Agora, antes da gente poder falar disso, eu acho que é muito importante a gente poder entender por que que a gente vai fazer isso? Por que que a gente vai dar uma olhada nas estrelas no momento, do nascimento de uma pessoa? Por que que as estrelas são interessantes? E isso leva a gente a viajar no tempo, né, tipo, tentar entender o céu como os antigos os viam, né. E na antiguidade, esse essa parte do céu, essa parte das estrelas, ela era chamada a oitava esfera celeste. Então a gente tinha as 7, né, esferas planetárias, né, que vão da Lua até Saturno, e a oitava era esse lugar onde tinham as estrelas, que aliás, as constelações do zodíaco estão nesse lugar, né. Tem as constelações do zodíaco, mas também tem as outras constelações, né. E, esse pano de fundo foi o que permitiu com que a gente pudesse fazer, né, os babilônicos, mas também, obviamente, os egípcios e tal, os calendários eram muito baseados sobre, né, o movimento dos planetas, sobretudo a Lua, depois o Sol, em relação a essas constelações, né, que serviam como espécie de marcadores temporais, né, assim, no espaço. Interessante saber o seguinte, que, né, tinha as 7 esferas planetárias, tinha a oitava esfera, que era das estrelas, e na simbólica grega existia o empírio, e o empírio era uma espécie de envelope de fogo que continha o mundo e que era aonde os seres celestiais existem, né. Eu coloquei essa gravura não, mas essa representação dessa visão do céu, né, que é baseada na ordem caldaica. A ordem caldaica que foi transmitida a Pitágoras, né, que era filósofo grego do sexto século antes de Cristo, e basicamente ela é baseada os caldaicos eram digamos, magos, eh, os magos astrólogos, da Babilônia, né, e eles tinham essa visão do céu que era a seguinte: os elementos, né, a Terra, ou seja, o mundo no qual a gente vive, são compostos pelos 4 elementos, e em relação à velocidade dos, né, do satélite, que é a Lua, dos planetas e do Sol, que é a nossa estrela, eles viam esse céu com uma espécie de profundidade, né. O mais rápido dos astros era a Lua, né, que leva 29 dias para fazer o seu caminho, né, através das constelações, depois Mercúrio, depois Vênus, depois o Sol, depois Marte, Júpiter, Saturno, e aí a gente tinha o firmamento, tá. E o que é interessante aqui é o quê? É que nessa visão do mundo, o firmamento das estrelas fixas, essa famosa oitava esfera, era finalmente a interface entre o nosso mundo e o mundo divino. Então, as estrelas, de uma certa maneira, têm essa função de serem mensagens que vêm desse mundo espiritual, tá? E é por isso que é interessante, ao meu ver, a gente, quando a gente quer ver as estrelas no mapa, a gente está tentando fazer essa junção entre a alma e o espírito. Eu vou explicar por que que eu estou dizendo isso. Como vocês podem ver essa imagem, né, das diferentes esferas celestes e a Terra no centro, existe um astrólogo, francês, que ainda, dá cursos, que está aqui, Denis Labouré, e ele diz uma coisa muito interessante, ele diz que na teologia caldaica, as esferas planetárias, né, eram os mundos presididos pelos deuses, né, mundos que as almas atravessavam antes de se encarnar. E essas mesmas esferas, porque aquela coisa, a imagem que a gente, aliás, a gente encontra nos textos de Platão é o seguinte, é que antes de se encarnar, a alma, ela vive nessa esfera das estrelas. E quando ela começa a se encarnar, ela passa pelas esferas planetárias, o que corresponde até ao corpo astral,
e se encarnam. E quando a gente morre, né, quando a gente parte daqui, a gente volta de novo para esse mundo das estrelas, só que é como o jogo aquele jogo da amarelinha, sabe quando a gente vai da Terra para o céu e volta? É mais ou menos a mesma coisa, que aliás o jogo da amarelinha é um jogo, um dos jogos mais antigos que existem, que, encontra sua origem no Egito, né, que basicamente leva para essa ideia, ou seja, a alma ela está nesse mundo das estrelas, ela passa pelas as esferas planetárias, ganha esse corpo astral, se encarna e quando ela se desencarna, ela repassa por essas esferas e tenta voltar para o mundo das estrelas, tá. Então isso é super interessante, por quê? Porque quando a gente olha e eu obviamente essa apresentação, vocês vão poder ter acesso a ela, o que é interessante aqui é o quê? E isso eu cito também o trabalho de um astrólogo alemão, que é um estudante que trabalhou com a Bernadette Brady, então ele está totalmente nessa visão das coisas, e ele diz isso, que quando você olha para o tema astral de uma pessoa, você está vendo o corpo astral dela, ou seja, você está vendo como é que essa alma passou pela esfera de Saturno, ou seja, uma pessoa que vai ter um Saturno em Leão, aconteceu alguma coisa que a pessoa passa por essa esfera, então tem uma temática que é ligada a isso. Aí tem Júpiter em Gêmeos, entendeu? Então, quando a gente vê um tema astral, planetário, né, a gente está vendo o corpo astral de uma pessoa, ou seja, as condições de encarnação de uma alma. Agora, quando a gente olha para as estrelas, a gente está dando uma olhada nessa esfera, que é uma esfera, digamos assim, a parte mais espiritual antes mesmo dessa encarnação. Então, de uma certa maneira, ao olhar as estrelas de uma natividade, a gente está se conectando com essa parte que seria a parte, digamos assim, da mensagem, né? O que que a gente recebe antes de vir para cá? De uma certa maneira, é como se a gente pudesse responder, dentro da nossa tradição ocidental, a questão do porquê. Por que que a gente se encarnou? Qual é a mensagem? Por que que a gente está aqui? O tema astral planetário vai dar as condições dessa encarnação e as estrelas vão apontar para esses grandes temas ligados ao porquê que a gente decidiu chegar aqui. Então, como ele diz aqui de uma maneira muito bonita, ele diz que a aspiração da alma é se reconectar diretamente ao divino, e isso não vai estar no mapa astral. O que vai estar no mapa astral é uma espécie de prisão, que é essa questão da encarnação da alma. E o que a gente precisa, o que seria, digamos, uma ideia interessante, seria de voltar à luz, ou seja, entender aonde as estrelas, dão essas informações que, digamos, seriam primeiras, né, antes mesmo de uma encarnação. E eu coloquei essa citação de Platão, porque a gente está se conectando a uma visão platônica, e não somente platônica, mas também de Pitágoras. A gente entende que tudo isso está numa tradição que vem desde os caldaicos, que é a seguinte, que, ele, né, o criador do mundo, né, dividiu em almas iguais em números as estrelas e atribuiu a cada alma uma estrela. Isso é uma citação que vem do Timeu, né, que é uma obra de Platão, e que mostra que efetivamente na mentalidade dos antigos, quando a gente olha para as estrelas de uma natividade, a gente está olhando para a mensagem mais próxima da alma, né. Então, isso que eu explico aqui, né? Enquanto no mapa astral os planetas vão estar indicando o temperamento e as condições de encarnação de um indivíduo, né, de uma alma, as estrelas vão estar apontando para uma dimensão espiritual que vai presidir a encarnação. Elas são fontes de luz, símbolos então do espírito, né? E elas nos guiam além das tempestades turbulentas de nossas paixões. Isso é muito interessante, porque de uma certa maneira, elas têm essa função de serem mensageiros. E como a gente sabe, anjo quer dizer exatamente isso, mensageiro de luz. Então, eu acho que, obviamente, isso também a gente tem que sempre ver com um olhar também que é um olhar, ao meu ver, que também tem que ser poético. Eu acho que a astrologia, quando ela realmente tem alma,
que a gente não se corta, dessa capacidade também de poder ter uma visão poética da nossa existência, né. Então, as estrelas, de uma certa maneira, têm essa função de serem guias, né, anjos, né, que a gente pode se conectar. Vamos falar da tipologia das constelações, porque obviamente, né, a olho nu, a gente vê mais de 6.000 estrelas no céu. Como é que a gente pode identificar quais são as nossas, né? Porque trabalhar com 6.000 estrelas seria o equivalente da gente tentar tocar uma sinfonia num órgão que tem 6.000, como é que se chama? Détouches, em português eu esqueci o nome, quando a gente aperta na tecla. Se a gente tentar né, fazer uma música com 6.000 teclas, a gente se perde, né. Então a gente tem que ter a possibilidade de entender quais são as estrelas que a gente vai privilegiar na nossa leitura, né. E Ptolomeu, bem, até antes dele, obviamente, mas foi realmente Ptolomeu que, de uma certa maneira, cristalizou isso. Ele catalogou, 48 constelações, né, e a maneira como essas constelações estão dispostas no céu seguem uma ordem. Existem as constelações que vão estar entre o polo norte celeste e o círculo ártico. Depois as constelações que vão estar entre o Círculo Ártico e o Trópico de Câncer. Depois a gente vai ter Trópico de Câncer até o Equador Celeste, né. Depois as constelações do Equador Celeste até o Trópico de Capricórnio e, finalmente, as constelações que vão estar entre o Trópico de Capricórnio até o Círculo Ártico. E isso é muito interessante porque, por exemplo, quando a gente vê os escritos de Erastótenes, os catasterismos, é nessa ordem que ele mostra as constelações, tá. Então a gente parte do centro do céu, que seria o polo norte celeste, visto do hemisfério norte, né, e a gente vai descendo pela abóboda, tá. Por que que isso é importante a gente entender isso? Porque a partir do momento que a gente começa a olhar o céu, a gente vai se dando conta que ele tem uma lógica. O céu não é simplesmente uma a imagem que me vem à mente é como se fosse um texto que a gente não soubesse ler. Existe uma ordem. E os antigos foram se dando conta que essas estrelas que aparentemente eram fixas, não eram. Por quê? Porque quando, por exemplo, a gente vê o que foi construído pelos egípcios, por exemplo, vários templos e, aliás, pirâmides, elas tinham aberturas que eram feitas para que a gente pudesse ver certas constelações. E, obviamente, numa vida humana não é possível se ver, digamos, esse movimento das estrelas, mas depois de 2, 3, 4 séculos, a gente se dava conta que quando a gente queria ver uma constelação bem precisa, ela não estava mais no lugar que ela devia estar. E assim, pouco a pouco, as civilizações antigas se deram conta que as estrelas fixas não eram. E foi Hiparco, no segundo século antes de Cristo, que nomeou isso, chamou isso a precessão dos equinócios. Ou seja, quando a gente tem o equinócio da primavera, a gente vai dar uma olhada na constelação que está atrás desse equinócio, né, esse momento no qual o Sol, a eclíptica, né, corta com o equador celeste, ou seja, o Sol está voltando, né, para o hemisfério norte. E, desse ponto, qual é a constelação que está atrás. E, pouco a pouco, a gente vai se dando conta que as constelações que deviam estar atrás, nesse momento preciso, estavam derivando, estavam se movendo, tá. Ou seja, e é importante notar o seguinte: Hiparco deu o nome, mas as civilizações mais antigas já tinham entendido isso, tá. Então, Hiparco deu o nome de precessão dos equinócios e Ptolomeu, 3 séculos mais tarde, no livro dele, que se chama Amalgesto, ele catalogou, e Amalgesto é o livro de Ptolomeu que fala de astronomia, tá. Ele catalogou 1.022 estrelas, ele indicou aonde elas estavam no céu, tá, ou seja, longitude e latitude, e ele teve essa ideia genial de projetar elas na eclíptica.
para entender aonde elas estão, né, no espaço e no tempo, e comparar isso com os escritos mais antigos e ver o quanto elas tinham derivado. Ou seja, ao fazer esse trabalho de projeção na eclíptica, Ptolomeu ele estava fazendo um trabalho de astronomia que permitiu a ele de calcular o seguinte, que as estrelas derivavam, né, se moviam no céu de 1 grau todos os 72 anos, tá. Isso é dado a quê? Ao movimento da Terra sobre ela, ou seja, nessa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente vê que a Terra, quando ela está, né, girando em si, ela é como um peão. Só que é um peão que vai fazer um movimento que não vai ser perfeito, não é um peão assim, sabe aquele peão certinho. Ele meio que está dando, assim, uma espécie de volta, como se ele estivesse saindo do prumo, tá. E essa famosa volta que a Terra faz nela mesma leva mais de quase 26.000 anos, tá. Ou seja, o Polo Norte, ele vai mudando de ele vai apontando para outras partes do céu durante esse período, tá. Ou seja, atualmente o Polo Norte, a estrela mais próxima do Polo Norte é Polaris, tá. E para que essa estrela volte a ser a estrela polar, vai levar 26.000 anos, tá. Isso é muito importante para saber, porque isso é o fundamento mesmo do que os antigos chamavam o grande ano, que aliás era o grande ano das Pleiades, porque a gente começava isso com a constelação das Pleiades, tá. Platão fala disso até nos escritos dele. Então, vamos falar desse primeiro método, tá, de projeção na eclíptica, que é o método mais usado quando as pessoas querem entender aonde elas podem ver as estrelas fixas na natividade de um indivíduo. O que que acontece? A Terra está aqui no centro, esse círculo aqui é a eclíptica, esse círculo verde aqui é o equador celeste, e quando a gente tem uma estrela, a gente vai projetar ela na eclíptica. Ou seja, a gente vai dar um grau de longitude zodiacal, tá. Ou seja, uma estrela pode estar próxima do polo norte, se eu for a projetar na eclíptica, vai me dar um grau no zodíaco, tá. Dá um exemplo aqui. E essa é a técnica que Ptolomeu desenvolveu para, mostrar onde estavam essas estrelas, tá. Só que esse método de projeção das estrelas fixas na eclíptica foi um método que virou cada vez mais, digamos assim, usado pelos astrólogos, no final, digamos, da antiguidade e durante toda a Idade Média, ou seja, é um método que a gente usa, né, os astrólogos usam já há mais de 1000 anos. Só que e isso é onde o trabalho da Bernadette Brady, que, ao meu ver, é um trabalho quase que de arqueologia, astrológica, ela entendeu o seguinte, que Ptolomeu, quando ele estava fazendo esse trabalho, ele simplesmente estava tentando, entender a precessão dos equinócios, ele estava fazendo um trabalho de astronomia, ele não estava fazendo um trabalho interpretativo, não era um trabalho de astrologia. Em nenhum momento, de acordo com a Bernadette Brady, no livro do Almagesto, ele dá uma interpretação astrológica à projeção das estrelas na eclíptica. No livro de Tetrabíblos dele, ele fala de outra coisa. Ele fala da natureza planetária das estrelas. E isso, mostra que quando ele faz astrologia, porque Ptolomeu era aquela coisa, né, ele era um astrônomo e astrólogo, né. Amalgesto é o trabalho astronômico dele e Tetrabiblos é o trabalho astrológico dele. E no trabalho astrológico dele, ele começa a comparar as estrelas a planetas. Então ele vai dizer, por exemplo, que Antares, tá, que é o coração do Escorpião, é de natureza de Júpiter e Marte. Isso é baseado sobre o quê? A percepção, isso aliás é uma coisa que provavelmente
Eu acho que a Bernadette Brady deve ter dito isso em algum lugar, mas isso é uma coisa que eu também fui entendendo ao fazer as minhas pesquisas, que é o seguinte: quando Ptolomeu fala que uma estrela é de uma natureza planetária, ele basicamente está comparando fisicamente, de maneira empírica, o que essa estrela evoca. Ou seja, Antares, que é muito brilhante e vermelha, muito brilhante Júpiter, vermelha Marte. Ou seja, a natureza planetária de Antares é da natureza de Júpiter e Marte. E ele fez isso para todas as estrelas, ou seja, ele estava dando uma natureza planetária para essas estrelas e, ao mesmo tempo, porque obviamente a gente está numa época que a observação empírica do céu em nenhum momento contradiz a capacidade de elaboração simbólica. Basicamente, ele estava também se referindo a essa noção da descida das almas. Ou seja, se uma pessoa tem Antares forte no céu, e a gente vai ver o segundo método no qual a gente pode identificar as estrelas fixas, a gente vai ter acesso a essa natureza planetária que vai convocar Júpiter e Marte na natividade. Isso foi uma coisa que eu quis fazer nas cartas do oráculo. No oráculo, eu coloquei a natureza planetária ptolemaica de todas as estrelas que eu tratei, tá. Então isso é uma coisa que, aliás, até permite, quando a gente está estudando as estrelas, de se lembrar. Bem, eu estou ciente que eu só tenho mais 4 minutos, então eu vou ir bem rápido. Eu dei aqui a lista das longitudes zodiacais das estrelas, tá, Nós que eu somos usei. tolerantes, nós estamos a adorar. Podes ficar mais um bocadinho, não tem mal. Tá, mas eu vou tentar não explodir muito o tempo. Então eu dei aqui, por exemplo, Alderamin, que é uma estrela que está próxima do Polo Norte Celeste. Quando a gente projeta ela na eclíptica, atualmente ela está em 13 graus de Áries, desculpa, está em francês aqui, 13 graus de Áries e 5 minutos, tá? E eu dei essa lista seguindo, né, a posição das estrelas em relação ao zodíaco. Então, se vocês quiserem encontrar, eu dei aqui também o link que se encontra no site do AstroSeek, que vocês podem ver todas as estrelas, super interessante a gente ver isso, tá? Mas bem, como a Bernadette Brady mostrou, a projeção na eclíptica certamente é um método simples, que muita gente usou durante muito tempo, mas visivelmente não era o método usado na época de Ptolomeu. Os antigos não usavam estrelas fixas dessa maneira. Eles usavam usando a técnica de Parãs. O que são os Parãs? Basicamente, os Parãs são baseados na observação empírica do céu visto de um lugar bem preciso aonde aonde a gente está, ok? Então, é baseado nessa observação direta e a Bernadette Brady, fazendo as pesquisas dela, ela encontrou a confirmação disso no trabalho de um astrólogo que se chama Anônimo de 379, que era um astrólogo que trabalhava em Roma, tá? No quarto século depois de Cristo. E Parans vem de Paranatelon, que quer dizer, em grego, ascendendo ao lado de, ou seja, eu vejo o céu e eu vou ver quais são as estrelas que estão se levantando, né, a leste, culminando no meio do céu, se pondo, a oeste, e assim eu estou entendendo o movimento dessa esfera celeste, e a partir daí eu vou privilegiar certas estrelas. E aí entra a questão da relação de Parans, tá? Que é o seguinte: a gente sabe que quando uma pessoa está, né, em cima do horizonte, né, a gente está vendo o céu, existe a linha do horizonte, existe o meridiano e existe a eclíptica, tá?
E Paranhs é basicamente entender que quando, por exemplo, uma estrela acabou de emergir do horizonte, ela vai estar numa relação a um planeta, a uma outra estrela que talvez esteja culminando no céu, ou se pondo, ou próximo da meia-noite, ou seja, o fundo do céu, tá? E a partir Paranhs é uma ques é um método no qual a gente coloca em par planetas e estrelas para entender o que está acontecendo. E o que a gente vai tomar em consideração é: essa estrela, esse planeta está tocando o horizonte, está no meio do céu, está se pondo, e a partir daí a gente consegue ler esse céu, né, e tirar dessas 6.000 estrelas que aparecem, aquelas que realmente são importantes na natividade. Isso, por exemplo, são exemplos de Paranhs, ou seja, imaginamos que Júpiter está nascendo, tá, no horizonte. E ao mesmo tempo Spica está se pondo. Isso é uma relação de Paran. Por exemplo, quando a gente vai ter um planeta ou uma estrela no meridiano, é uma relação de Paran. Ambos estão culminando, tá? Uma estrela que está culminando e um planeta que está se pondo é uma relação de Paranhs, tá? E quando uma estrela vai estar no meio do céu e outra no fundo do céu, também rola uma relação de Paranhs, tá? E o que é interessante aqui é que as estrelas, segundo e os planetas, aonde elas vão estar nesse movimento de ascensão, culminação, se põe e meia-noite, isso vai dar uma espécie de relógio celeste que é capaz de dar informações sobre as grandes temáticas da vida de uma pessoa. Temáticas que são temáticas profundamente espirituais, tá. E obviamente quando eu falo espiritual, não é uma coisa etérea que não tem, consistência. Espiritual, de uma certa maneira, é a parte mais profunda de uma experiência encarnada, ok? Então, esse gráfico aqui que eu aliás, eu peguei de uma apresentação do Christian Koenig, que é esse aluno da Bernadette Brady, mostra o quê? Que as estrelas que se levantam, né, no horizonte, no momento do nascimento de uma pessoa, são as estrelas do nascer, né, são as estrelas da aurora, e essas estrelas da aurora vão falar das temáticas de vida do início da vida de uma pessoa, até o seu retorno de Saturno. Depois, quando a gente entra no momento da culminação, né, das estrelas, a gente vai estar falando dessas estrelas do meio-dia. E as estrelas do meio-dia são as estrelas que vão estar ativas de 29 até os 58, 60 anos na vida de um nativo. As estrelas que, por Paran, vão estar se pondo são as estrelas mais ativas nessa terceira parte de vida, né, depois dos 58, 60 anos, até o momento que a pessoa for de se desencarnar. E as estrelas de meia-noite, ou seja, as estrelas ativas no fundo do céu, essas, de uma certa maneira, são as estrelas que vêm falar da assinatura de uma encarnação. São, aquela ideia de que quando a gente se encarna, a gente deixa uma assinatura. Existe um astrólogo, um filósofo francês que se chama Jean Kelevitch, que viveu no século XX, que dizia uma coisa muito importante. Ele dizia que o não ser não é como o não ser mais. Ou seja, o simples fato da gente ter passado por aqui deixa uma traça, e não é como se a gente nunca tivesse existido. E de uma certa maneira, essas estrelas de meia-noite tocam sobre essa temática do que eu deixei aqui como assinatura de uma passagem, de uma encarnação que eu tive aqui. Então, através dessa técnica de Paranhs, a gente está trabalhando com o horizonte local. Tá? Agora, obviamente que essa é uma técnica muito mais difícil, porque se a gente não tiver
no momento da natividade, vendo esse céu, é muito complicado a gente saber quais são as estrelas que estão nascendo, culminando, se pondo em relação a uma, né, a um horizonte específico. E é por isso que o método de projeção pela eclíptica virou um método muito mais acessível, porque se eu sei que a Algol, quando eu projeto ela na eclíptica, eu estou a 26 graus de Touro, eu vejo meu mapa astral, eu vejo se eu tenho alguma coisa perto de 26 graus de Touro, e é muito mais simples. Só que, nessa visão das coisas, a gente não está respeitando o movimento do céu. A gente está achatando a esfera celeste na eclíptica. Ou seja, tirando as estrelas que estão próximas da eclíptica, como Régulus, Antares e Spica, né, que estão realmente próximas da eclíptica, as estrelas que são estrelas que vão estar próximas dos polos, de uma certa maneira a gente não vai estar respeitando a maneira como o céu funciona, pela experiência da observação desse céu. E nesse gráfico que eu mostro aqui, é exatamente isso, ou seja, quando a gente está no horizonte, existem estrelas que vão estar girando em torno do polo norte, e dependendo da latitude onde eu estou na Terra, vão ter estrelas que vão aparecer, vão culminar, vão se pôr durante uma época do ano. E durante uma outra época do ano elas vão desaparecer. Ou seja, e isso é uma coisa que, quando a gente for fazer um curso sobre as estrelas fixas, eu vou poder entrar no detalhe desse mecanismo celeste, mas simplesmente para entender isso, existem estrelas que têm estações. Certas estrelas a gente não vê durante vários meses, e chega um momento do ano no qual elas reaparecem. E é desse simbolismo de estrelas que a gente não via, que reaparecem, e de estrelas que a gente via durante muito tempo, que finalmente vão desaparecer, que a gente encontra a temática das estrelas guias, ou seja, as estrelas do nascer e do pôr helíaco. Eu estou quase chegando no final, tá? Por que que eu estou falando delas? Porque essas 2 estrelas, às vezes a gente pode ter um pouco mais, a gente pode ter 2 estrelas de nascer helíaco, 2 estrelas de pôr helíaco, tá, mas normalmente é de 2 a 4, tá. São estrelas que vão ter uma significação que, aliás, a origem disso, como é que a gente diz em português? Começaram na civilização egípcia. No momento do amanhecer, existe finalmente uma estrela que eu não via, né, que a gente não via durante meses, que finalmente aparece. Isso é a estrela do nascer helíaco. E essa estrela, ela tem como simbolismo o fato que ela está trazendo uma mensagem. E essa mensagem, de uma certa maneira, seria essa mensagem que o nativo, ele traz desse mundo das estrelas fixas, antes de se encarnar. Ou seja, essa famosa estrela que eu posso ver no momento da aurora, que é uma estrela que eu não vi durante meses, ela vai ser fundamental para a gente entender o que que a pessoa traz em si. É um pouco como se a gente estivesse olhando o daimon, que é o daimon de Sócrates, ou seja, esse espírito que habita dentro de mim e que tenta me sussurrar, o que a gente chama, né, essa voz da intuição. Se a gente realmente tentar escutar essa parte da gente, existe como uma mensagem dentro, da gente que nos, leva a viver, entendeu? Obviamente, a gente pode decidir não escutar isso, a nossa liberdade também está aí. Mas se a gente quiser entender qual é essa mensagem que a gente leva em si, tentar entender qual é a estrela do nascer helíaco é, precioso como informação. Então, ela vai ser essa voz que nos impulsiona, né, apesar das vicissitudes da vida. Ela evoca essa missão que a gente traz, cada um traz alguma coisa, cada um traz uma mensagem em si. E outra citação de Platão, né,
o daimon interpreta e comunica aos deuses o que vem dos homens e aos homens o que vem dos deuses. É graças a esse tipo de ser que a adivinhação pode vir à luz em sua totalidade. Isso é maravilhoso, porque a gente entende que quando a gente trabalha com as estrelas fixas e quando a gente trabalha com o horizonte local e que a gente realmente olha o céu e que a gente consegue identificar essa estrela do nascer helíaco, a gente está fazendo um trabalho de interpretar sinais. Só que para interpretar esse sinal, a gente tem que ter um método, né? A Virgem falando. É importante a gente seguir um método para poder interpretar. Ao mesmo momento, ou seja, na aurora, também tem uma estrela que durante muito tempo estava visível e que finalmente vai se pôr. Essa estrela é a estrela do pôr helíaco. E essa estrela, ela traz como simbolismo, sempre tendo essa referência aos egípcios, de uma certa maneira, o que a gente vai aprender aqui. Porque, obviamente, a gente não chega nesse plano de existência para não aprender nada. A gente traz alguma coisa, mas a gente também aprende alguma coisa estando aqui. E essa estrela do Porelíaco vem simbolizar isso, ou seja, pouco a pouco na minha vida eu vou me dando conta que eu tenho em mim uma capacidade, ou uma facilidade, ou uma sensibilidade específica que me permite cumprir com a minha missão, ou seja, com a mensagem da estrela do nascer helíaco, que aliás, esse astrólogo alemão, que é citado pelo Christian Koenig, que se chama Hamaker Sonntag, então ele destaca que a estrela do pôr helíaco é um instrumento para cumprir a missão da estrela do nascer helíaco. Aqui está um erro aqui. Ou seja, é como se a gente tivesse duas pernas, tá? Imagina que uma pessoa nasce com Antares, como estrela do nascer helíaco, tá? E Antares é uma estrela de combate, é uma estrela de transformação, é uma estrela de muito poder até. A pessoa ela tem nela uma capacidade de resiliência incrível. E imaginamos que ela tem como estrela do pôr helíaco Alricha, que é uma estrela que vem falar de união, que vem falar de espiritualidade. O que acontece? A pessoa vai vivendo a vida dela, ela vai se dando conta que ao juntar as pessoas, ao ter uma visão mais holística da realidade, que ela pode realmente lutar pelo que conta, entendeu? Funciona junto, tá? Então, essa estrela do Porelíaco, de uma certa maneira, é como se fosse nosso anjo guardião. Todo mortal tem o seu anjo protetor. Esse amigo invisível vigia ao redor do seu coração, inspira, o guia e o levanta se ele cai. Eu acho isso muito bonito, essa noção de que a gente vai aprendendo uma coisa na vida, é um pouco como esse conto tradicional que fala de uma pessoa andando à beira do mar e numa praia, e ele está andando ao lado do anjo guardião dele, e vai vivendo coisas na vida que são difíceis, e quando ele olha para trás, a única coisa que ele vê tem momentos que ele vê, assim, os 2, né, os 2 pezinhos, assim, na areia, e nos momentos difíceis ele só vê um pezinho, né, andando na areia. Aí a pessoa olha para o anjo e fala: "Por que que você me abandonou nos momentos mais difíceis?" E aí o anjo diz: "Eu estava te levando no meu colo". Então isso é um pouco a mensagem, ao meu ver, dessa estrela do Porelíaco, né. Vá lá, então isso era pela apresentação, que eu queria justamente apresentar com vocês essa questão, né, desses 2 métodos, né. Pessoas preferem trabalhar com a projeção na eclíptica, que é um método muito interessante, que dá resultados, tá, mas eu acho que no trabalho da Bernadette Brady, ela dá uma outra visão das coisas que, ao meu ver, dá mais espaço, do que a visão da projeção na eclíptica, porque muitas vezes quando eu escuto astrólogos tradicionais falando da projeção na eclíptica, a gente tem a impressão de estar realmente olhando o Ananquê, né, a personificação da necessidade, aquela coisa muito reta, e que a gente tem um destino que a gente não pode escapar.
é uma visão das coisas, né? E eu acho que resgatar essa outra visão que também vem da antiguidade, mas que é uma visão que, ao meu ver, é mais espiritual, que deixa mais espaço também para escolha e também para a nossa própria evolução, dá uma. Como é que eu posso dizer? Abre mais o céu. Vai lá. Era essa a apresentação. Olá, muito obrigada. Voou o tempo, que maravilha. Ora bem, Tempo voa com a valeu nossa bem a pena mais estes 20 minutos. cabeça. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Paulo. E agora, Obrigada. tenho a certeza que vocês todos estão ansiosos de comprar o Oráculo das Estrelas Fixas. Hã? E agora temos que fazer todos uma força muito grande para ela traduzir para português e para acrescentar as estrelas que faltam. E vai ser a loucura, né, Paula? Muito Seria obrigada, uma Luís. honra. Agora vamos Obrigada. passar para a parte mais. Quer dizer, não sei qual é a parte mais gira, para ser sincera. Eu adoro essas partes, não é? Porque eu adoro aprender. Mas também Gosto da adoro estar aqui a astrologia. fazer. As duas partes são boas, mas a segunda tem uma diferença, não tem, Alexandra? Tem. É um Uhum. privilégio poder conversar agora com a palestrante em privado, tirar as dúvidas cara a cara, se bem que é Verdade. virtual, mas não deixa de ser cara a cara, não é? Uhum. Isso, vamos a isso, Luís. Vamos. Mas quem tem o direito de poder fazer perguntas à Paula? Ainda bem que me perguntas isso, Alexandra. Portanto, é só Diga, mandar. diz lá, É quem isso tem mesmo. direito? Pronto. Para quem não sabe, é só mandar um e-mail para este e-mail que eu vou meter aqui alguns, estão aqui a ver. Não, estes que estão aqui não estão, mas quem vai ver isto no YouTube depois vai ver. Pode estar aqui alguns. E, e dizer olá, eu sou, para ser simpático, né? Olá, eu sou a Maria, o João, o Manuel, ou a Thaís, ou outro Pois, nome. É olha que verdade. esta semana tivemos um mail a dizer eu quero fazer parte desta família. Portanto, estás a Perfeito. ver? Partilhaste, portanto, Claro. isto já é aqui uma grande. Aliás, já temos aqui uma grande família aqui, então a gente já vieram cá bastantes vezes. Mas pronto, estamos aqui a fugir. Mandem-nos um e-mail e digam assim: olá, eu sou a pessoa X e quero pertencer a esta grande família, à Astrologia. E Pronto, hoje temos para ser casa simpático. cheia, Luís. Foi espetacular. Bem, mas vamos embora. Obrigada, Paula. Muito obrigada. Vamos pôr todos em comum coração à Paula. E Muito vamos obrigada. embora. Vamos para a nossa parte privada. Corta, Uhum. não é? Aliás, essa parte que aparece no ecrã já não vai ficar, não é, Luís? Super. Paula, Bem, foi espetacular. Já há perguntinhas. Estás preparada? Queres respirar? Beber um gole de Não, água? tranquilo. Vamos nessa, vamos nessa, vamos Vamos nessa. nessa. Vamos Voilà, nessa. vamos lá.